Olá, bem-vindos ao nosso painel que se intitula Arte, Corpo e Invisibilidade de Crianças e Jovens, Ligações e Rituais. O encontro com a arte revela diferentes formas de conhecer, de construir conhecimento, cosmovisões, cosmopercepções, viver e se relacionar com o mundo, com o cosmos, com a natureza e com outros seres, vivos ou não, humanos ou não. Nós quatro, que compomos essa mesa da Conferência da DACE em 2022, acreditamos que experiências sensoriais e afetivas são empoderáveis para despertar sentimentos de pertencimento e alteridade, principalmente em corpos pertencentes a culturas nativas e ou vivendo em outros contextos de invisibilidade social. Neste painel, vamos apresentar e debater práticas de vivências artístico-ritualísticas de e com crianças e jovens indígenas brasileiros, também com deficientes visuais e ou residentes em regiões periféricas urbanas do Brasil. Defendemos essa como nossa forma de praticar arte artivista ou ativista, orientada pelo anticolonialismo e pelo cultivo de relações pautadas na harmonia, respeito e cuidado com o mundo e entre nós humanos. Neste espaço-tempo do entre, estamos sempre nos tornando e habitamos um mundo cheio de sonhos e imaginações coletivas, em que transformações contínuas são necessárias para construir um mundo em que queremos viver, uma comunidade coletivamente responsável. No caso dos indígenas, apesar da grande diversidade de culturas, línguas e etnias no Brasil, há uma relação muito forte com a natureza, frutas, animais, com idosos. Sua intensificação afetiva se dá a partir de múltiplas conexões proporcionadas pela experiência do que não indígenas entendem como arte e pela elaboração do sensível de forma não convencional para nós, que temos uma forte ascendência europeia, pelo menos em termos culturais. Ou seja, indígenas ou povos originários têm uma forma diferenciada dos nossos parâmetros ocidentais. Desde a invasão europeia de suas terras, indígenas têm incorporado resistência e resiliência, e a situação da pandemia tem sido uma forma diferenciada deles incorporarem uma forma de nos ensinar e nos provocar. O que podemos aprender com esses povos do território que era conhecido como Pindorama, terra de palmeiras, e foi chamado por colonizadores portugueses do Brasil? Que histórias sobre essa terra e sobre suas invisíveis crianças, jovens e adultos ainda não foram contadas? Como podemos nós, dançarinos, dançarinas, performers, indígenas, iluminar o que foi escondido, apagado, enterrado à vista de todos nós? Como podemos recontar nossas memórias de histórias perdidas, de modo que elas nos animem a estarmos engajados em ações restaurativas e regenerativas em relação à arte como forma de viver? Para explorar essas e outras questões, sem pretensão de dar respostas definitivas, nesse painel falam Shirley de Junan Krenak, ativista indígena, fundadora do Instituto com seu nome, que nos contará sobre sons que curam, Raquel Borges, artista, professora e pesquisadora da Universidade Federal de Juiz de Fora, que discutirá sua pesquisa sobre dançar no escuro com crianças com deficiência visual, Francisque Non Kraou, líder indígena e cacique das fronteiras, que compartilhará valores da cosmovisão de sua etnia, e eu, Alba Pedreira Vieira, professora, artista, pesquisadora da Universidade Federal de Viçosa, que desenvolvo parcerias e trocas com indígenas por alguns anos e tenho desenvolvido uma proposta eternamente em progresso que chamo de tempestades corporais. Com vocês, Shirley Krenak.
Tererém Aui, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, né, para todo mundo. Meu nome é Filha de Ucurna Krenak, pertenço ao povo Krenak do estado de Minas Gerais e sou ativista na proteção dos rios sagrados e também na luta pela proteção de todos os biomas que compõem toda a nossa biodiversidade e toda a nossa força da natureza e tem nos mantido vivo até o presente momento, ao qual eu falo com todos vocês. Eu trabalho com um projeto chamado Sons que Curam, porque eu tenho um entendimento de que, através de toda a junção da força ancestral, do canto indígena, do canto do meu povo, junto com os sons que compõem a natureza, a gente consiga levar um pouco de equilíbrio aos ouvidos das pessoas. Porque eu acredito que através da questão do não saber ouvir, as pessoas estão entrando em um colapso mental muito grande e negativo, trazendo muitas ações que não são positivas para o nosso meio ambiente. E um dos maiores desejos dos povos indígenas hoje no Brasil é que as pessoas possam ter entendimento do poder que tem a escuta. E eu acredito que todos esses problemas ligados à questão ambiental vêm do fato do ser humano não estar tendo a coletividade equilibrada do escutar. Quando eu falo coletividade equilibrada, isso vem de questões que envolvem a espiritualidade no mundo ao qual eu me encontro como indígena e como Krenak. O meu povo ele acredita que a força do canto cura não só doenças do corpo, mas também cura sentimentos ruins que estão dentro do corpo do ser humano, também cura ações que não condiz com a visibilidade de viver bem em cima dessa terra maravilhosa que a gente tem. Então, o projeto Sons que Curam, ele vem com essa intenção de levar equilíbrio mental para as pessoas. E esse equilíbrio mental diz respeito ao mergulho interno da própria pessoa, quando se depara ao escutar todo o trabalho voltado para a cura do ser humano. Esse é o projeto Sons que Curam, ao qual eu, junto com a equipe do Instituto Shirley de Ucurna Krenak, leva para diversas instituições e também a gente vem fazendo diversas ações fora do Brasil com esse trabalho. E a gente tem recebido diversos elogios voltados para esse trabalho, porque além de todo o processo de Sons que Curam, a gente alimenta o sentimento de resistência, porque a gente está mostrando para as pessoas que a natureza, ela fala, ela grita, ela ecoa. E a gente pode viver bem em cima dessa mãe terra, convivendo com o meio ambiente, sabendo escutar o tempo, sabendo escutar o universo. E quando a gente tem entendimento de escutar o universo, o ser humano começa a ter uma melhora interna muito grande. E quando a humanidade abre espaços e abre os ouvidos para escutar essa junção de força do canto indígena com o canto da Mãe Terra, com certeza esse enraizamento pessoal do ser humano vai estar acontecendo. E quando esse enraizamento pessoal do ser humano acontecer, com certeza, muitas das desgraças ambientais ao qual não só o Brasil passa, mas o mundo inteiro está passando, vão acabar. Então, a gente precisa trabalhar fortemente esse processo do escutar nas pessoas. E de que forma a gente tira a cera do ouvido das pessoas? Levando
toda essa potência sagrada da natureza com a potência sagrada do canto dos povos originários do nosso mundo, do nosso Brasil. Porque nós somos entendedores ancestrais do processo da escuta. Resta saber se a sociedade não indígena quer aprender a escutar de verdade. Então, esse é o objetivo do projeto Sons que Curam. Levar até vocês a coletividade do saber ouvir, para que as pessoas tenham entendimento do que é fazer parte da Mãe Terra e do que é fazer parte desse universo que nos rodeia, que o grande mestre deixou para nós, para que a gente vivesse bem. E a paz é um dos elementos primordiais do projeto Sons que Curam. É isso. Ereré. Gratidão. Olá a todos e todas. É um prazer poder compartilhar aqui neste evento uma experiência que eu intitulei de Dançar no Escuro. É uma experiência com deficientes visuais, crianças e adolescentes, com idade entre 9 e 17 anos, e que frequentavam uma instituição, a PAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, uma entidade filantrópica, na cidade de Viçosa, no estado de Minas Gerais. Eu conheci esse grupo de crianças e adolescentes durante um estágio que realizava em educação física nessa instituição. Percebi que essas pessoas enfrentavam diferentes desafios relacionados à exploração dos espaços em que circulavam, a dificuldade de socialização e contato corporal com colegas e professores. Apresentavam um repertório bastante limitado em quantidade e variedade de experiências motoras. A expressão corporal também sinalizava dificuldades de manifestar sentimentos e emoções. Sabemos que as pessoas com deficiência visual necessitam estímulos diversificados na infância, para reconhecimento do seu próprio corpo e do mundo ao seu redor. A partir deste reconhecimento é que serão capazes de formular o autoconceito e a autoimagem corporal. Por isso, é fundamental que o toque corporal, o diálogo verbal no ambiente familiar e outros ambientes, sobre a imagem do corpo, sejam intensificados na infância. E que esse diálogo aconteça de forma esclarecedora, a fim de não deturpar a imagem do corpo. No entanto, eu estive diante de um grupo que, em sua maioria, e devido às condições de vulnerabilidade social em que se encontravam, não recebeu esses estímulos na sua infância. Poucos sabiam sobre seu corpo, sobre os outros e sobre o mundo externo. Nesse contexto, me propus a ministrar um programa de dança inspirada pelos princípios da dança moderna educativa, estimulando a expressão de sentimentos e emoções pelo movimento. Também fui inspirada pela experiência da professora Mari Gândara com deficientes visuais, em que fez uso de músicas, ritmos e movimentos adequados e convidativos para que, com o decorrer do processo, fizessem combinações sonoras e corporais do seu dia a dia. Busquei construir um programa com o objetivo de, por meio da dança, observar, descrever aspectos da corporeidade dessas crianças e adolescentes, ampliar o repertório de movimentos e apresentar a dança como uma vivência lúdica, prazerosa, incentivando o contato corporal e a socialização entre eles. O grupo era pequeno, 2 meninas, 3 meninos, mas acredito que isso ajudou para que pudéssemos nos aproximar melhor e fazer fluir algumas das atividades desenvolvidas. No início, no intuito de introduzir uma nova atividade, conversamos sobre o que eles conheciam e como interagiam com a música e com a dança. Contei um pouco do envolvimento das diversas culturas com essas artes. Falamos sobre ritmos e músicas, soube que eles conheciam músicas populares brasileiras, como forró, o samba, e especialmente
gostavam, tinham uma afinidade com as músicas do funk, massificadas pela mídia. Ouvimos músicas com esses ritmos, mas ainda assim percebia que os corpos pouco reagiam. Parti para outra estratégia. Introduzi a brincadeira cantada em roda. Essa atividade possibilitou maior contato entre o grupo, descontração, segurança para movimentarem-se juntos. Aprender a música foi uma etapa importante nessa roda, conferindo gestos a cada parte da letra da música. Embora alguns adolescentes tenham queixado que a atividade fosse infantil, aos poucos executaram e se divertiram. Então, adotei essa atividade como introdutória às outras aulas. As atividades que requeriam do grupo construir movimentos criativos ainda geravam muita inibição. Senti que precisava de mais tempo para alcançar essa disponibilidade de criar e ainda outras estratégias. Durante as aulas, as trocas pelo diálogo verbal foram essenciais para a elaboração de uma proposta cada vez mais convidativa. Foi assim que, num diálogo que envolvia os sons da natureza, percebi o interesse do grupo em falar sobre o mar, as árvores, o vento, a chuva, entre outros elementos. Esse tornou-se o principal tema do programa, pois encontrei nele a possibilidade de estimular movimentos. Esse grupo precisava, antes de qualquer coisa, sentir seu corpo no contato com a natureza. Começamos pelo mar e ouvimos seus sons numa gravação. Um dos meninos do grupo contou que quando enxergava, ele enxergou até os 7 anos de idade, sua família o levou a uma praia e que essa era uma imagem inesquecível. Ele se emocionou nesse momento e conduziu a conversa e descreveu em detalhes como sentiu seu corpo na água e na areia. Ele era o único do grupo que conhecia o mar. Estimulei a mostrar a seus colegas como que eram os movimentos das ondas. Ele executava com o corpo, os outros colegas o tocavam e sentiam esses movimentos. A partir daí, cada um executou ao seu modo. Reproduziam os sons junto com o movimento e eu os estimulava a experimentar com diferentes partes do corpo, em duplas, em grupo. Depois passamos a explorar a natureza existente no próprio espaço da PAI, como as árvores. Sentíamos cada uma delas, tamanho, textura, folhas, cheiros. O grupo teve muita necessidade em verbalizar essas experiências. Queriam saber sobre as percepções um dos outros, um trabalho de escuta. Percebi que aos poucos o vocabulário gestual e verbal foi sendo ampliado e algumas barreiras foram sendo desconstruídas. As sensações eram sempre associadas aos movimentos do corpo. A noção de contração e expansão, a percepção dos ritmos internos, como a respiração, os batimentos do coração, a pulsação e a pausa, foram noções que foram sendo incorporados em suas expressividades. Para essas crianças e adolescentes, as aulas de dança pareciam ter se tornado o lugar da experiência sensível com o mundo, o lugar da fala e da escuta, de questionar e buscar respostas, de tocar, de ser tocado. Em função do meu processo profissional que determinava um tempo de atuação naquela instituição, esse trabalho teve um tempo curto de duração. Porém, creio que essa vivência, que marcou tanto minha trajetória como professora de dança, tenha me despertado para um ensino de dança em que nos situa em conexão com os seres, no escuro ou não, com todos os outros seres do planeta. E que a música, os sons, são elos que despertam nossa memória e nossa existência presentificada nesse mundo. Muito obrigada. Boa tarde, professora Alba, pai. Tudo bom? Tudo bem? Então, como fomos combinado, né? Eu vou participar, talvez não consegue participar da reunião, né, do dia 16, mas vou falar aqui do Cerrado, né? A respeito do Cerrado do Craô, do povo Craô, né?
Desde a época do europeu vem a história, né, nossa, do antepassado, do Maranhão até Pedro Afonso, até esse local onde estamos, né, protegendo o cerrado onde tem 100% de água, né, 100% de animais natural, frutos naturais, né, de vários seres, né, que está aí no cerrado, não só a Amazônia, mas está aí também a parte do cerrado, né? A gente tem vários conhecimentos diferenciados no cerrado para uma Amazonas maior, né? E peço apoio aí para colaboradores de proteção do cerrado, do pessoal que, que tem espírito ligado ao cerrado, a mato, espírito dos animais aí que conhece esse lado. Ajudar a gente a proteger não só o Cerrado Craô como um todo, né? Maranhão, Lamco Camecrá, né? Apuane Camecrá, né? Tem a Penagé, né? Esses grupos que estão ligados ao Cerrado, né? Do estado de Tocantins, né? Não são beneficiados, né? Nesse sentido aí, da proteção do Cerrado pelo município. Mesmo a questão de ICMS ecológico, né, pelo município, onde a gente tem colaborado com o município, né, tem tentado trabalhar nessa parte aí da cultura povo craô, fortalecer a cultura do povo craô. Não, o município não consegue trabalhar isso com a gente pelo ICMS ecológico. E a gente tem lutado também pela parte da água, né, onde o município, né, é ligado ao consumo de água, né, mas a história ligado ao cerrado é mais baseado nesse sentido aí, na proteção. E o que queremos? Queremos capacitar os guerreiros, né, que protegem o cerrado, nem na invasão, nem invasores de ovo, né, catadores de ovo de arara, né, os invasores, né, os grileiros, garimpeiros. A gente tem sofrido essa parte até hoje. Então, nós mesmos conseguimos proteger a nossa terra, nós mesmos trabalhar com ela, né, para fortalecer a nossa economia, né, a nossa história, a nossa raiz do nosso povo, né, porque é o único até que a gente tem, né, para trabalhar, né, como o povo craô, né, cucoi, como é, caimacrá, né, tanto faz. Nesse sentido, né, e trabalhar na saúde, né, com os pajés, né, trabalhar com cantor, né, com cantoria, com história escrita no livro, né, a gente precisa fazer isso, tem as músicas, precisa ser escrito, né, tem as histórias que precisam ser escritas nas escolas, né, ser divulgado, né, precisa fazer isso, né, num projeto mais ligado, né, parceria com o Unicamp, fortalecer isso, dá para construir esse futuro para o povo craô, né? Levar a universidade para uma aldeia, né? Um apoio de universidade, pensar assim, mais direto, né? Então é isso, né? Peço apoio aí para quem tiver, participando desse congresso, né? Junto com a professora Alba, agradecer cada um de vocês, né? Porque eu não vou estar podendo participar em questão do outro trabalho, né? Da ocupação de outra área. Então, mas eu tô de volta assim que vocês ouvirem essa mensagem de transmitir para o próximo, né? Como cuidar do cerrado. A gente não precisa destruir a natureza, né, para viver nela.
A gente precisa de cuidar da natureza para construir uma vida melhor junto com a natureza, né, junto com os animais, né. Eu tenho minha história, né, de trabalho junto nos projetos e na história dentro do povo Karaô, né. Eu convivo a parte do guerreiro com as principais histórias, né, dos guerreiros Karaô, que tem lutado pela essa terra, pela a luta desse povo, né? E é mais ou menos a minha vida é lutar pelo o futuro e ter uma estrutura específica para o povo Karaô, né? Uma história específica ligada ao espírito da natureza mesmo, né? Fortalecer a vida humana, né? No sentido de trabalhar em paz com a natureza, né? Eu sou nascido na aldeia Manaus, né? Né? Já fui longe, né? Já estou aqui ajudando a minha comunidade, a minha história dentro da comunidade, né? E apesar de todos os dramas da história com Cupé, né? Eu estou aqui representando a minha comunidade, né? Em questão a proteção ao cerrado, né? Peço apoio para proteger, né? Não é um valor que pode ser X, né? É um valor razoável para cada um colaborar, né? A gente proteger o cerrado, não só o cerrado de Craô, mas o cerrado de Itacajá geral, né? E é isso. Deixar meu grande abraço a todos, com a participação da professora Alba. Estou aqui, mas ao mesmo tempo estou aí gravando esse vídeo para contribuir com vocês, né? Um abraço a todos, tenham boa tarde, né? Sou nascido no Craô, a minha vida é no Craô, né? E estou aqui como guerreiro, representando o grupo de guerreiros Craô. Então é isso. As falas dessa mesa se aproximam porque narram experiências vividas por pessoas que se orientam pelo que chamo de tempestades corporais, ou seja, constroem conhecimento a partir do corpo e com o corpo. Shirley, Unum, Raquel e eu compartilhamos saberes construídos a partir do convívio cotidiano com experiências marcadas pelo colonialismo, eurocentrismo, neoliberalismo e por preconceitos diversos. Nossas falas fortalecem a coletividade e se abrem para o poder do sonho, da imaginação e do prazer artístico em nosso mundo, para que esse seja um mundo melhor para todos os seres vivos que nele habitam. Sugerimos que a dança, o canto e a escuta atenta, a performance artística e rituais e saberes ancestrais podem ser jornadas que ampliam experiências de desenvolvimento comunitário orientadas por princípios de sustentabilidade, leveza e afeto. Crianças, adolescentes e jovens adultos que convivemos parecem estar abertos a percepções e conexões surpreendentes. E você? Como você se relaciona com essas ideias? Gostaríamos de abrir agora para as perguntas e o diálogo com vocês. Muito obrigada.